Oi, gente, eu sou a Letícia e hoje eu vou fazer a segunda parte da nossa conversa sobre problemas ambientais. Se você não assistiu a primeira parte, assiste ela aí que a gente vai começar a segunda, certo? Vamos falar então aqui sobre o primeiro problema ambiental que a gente vai começar a conversar hoje. Chuva ácida, gente. Para começar essa conversa, a gente tem que pensar que a química, ela divide as substâncias, classifica elas como ácidas, como básicas, como neutras, de acordo com o seu pH. Quanto menor for o pH, mais ácida é a substância. Quanto maior for o pH, mais básica, tá certo? Por que a gente tem que entender isso? Para a gente pensar que a chuva, naturalmente, ela já é classificada como ácida, tá certo? A chuva que cai ali do céu, ela é ácida. Mas então, o que é esse fenômeno da chuva ácida? Ele é a maior concentração de ácidos na chuva. É a chuva ficando mais ácida ainda. O que já era ácido vai ficar mais ácido ainda. Então, é a acidificação da chuva, que por si só, gente, ela já é ácida. Então, quer dizer que o seu pH ele vai diminuir, que ela vai ficar cada vez mais ácida, tá certo? E quais vão ser as causas disso, gente? A emissão de gases, que também são chamados de óxidos de nitrogênio, carbono e enxofre, tá certo? Esses gases, gente, que estão aqui na atmosfera, quando eles reagirem com a água da chuva, eles vão aqui, ó, reagir, eles vão interagir e vão formar ácidos. Ácido sulfúrico, ácido carbônico, ácido nítrico. Esses ácidos estão presentes na chuva. Naturalmente, eles já estão presentes, tá bom? Porque esses tipos de gases, eles já existem na atmosfera. Mas o que acontece que vai gerar o nosso problema ambiental? A maior emissão desses gases. Porque quanto mais gases a gente tiver, mais ácidos serão formados. E quanto mais ácidos formados, mais ácida vai ficar a nossa chuva, tá certo? E, gente, como que acontece uma maior emissão desses óxidos, desses gases? Através da queima de combustíveis fósseis, por exemplo, que a gente já conversou. Você conhece uma pessoa que dirige ali o carrinho dela, movido a gasolina, que foi feita através do petróleo, que é considerado um combustível fóssil? Então, você está dirigindo o seu carrinho, você está realizando ali a queima de um combustível fóssil, tá certo? Isso é um exemplo. E as indústrias também, elas emitem muitos gases, muitas delas não têm filtro para esses gases. Então, essa ausência de filtro vai fazer com que exista uma maior emissão desses gases na atmosfera e a água da chuva vai ficar mais ácida ainda. Como consequência, a gente vai ter a acidificação do solo, o que é muito prejudicial, principalmente para a agricultura, tá certo? E por quê? Bom, gente, por exemplo, eu, Letícia, que mora aqui no interior de São Paulo, se chover, se nevar qualquer dia desses, assim, perto aqui da minha casa, eu não vou sair com a roupa que eu tô aqui, por exemplo, ali pra rua, porque vai estar nevando, meu corpo não está acostumado com tanto frio assim, tá certo? E o meu corpo, ele tá acostumado com um clima mais quente. Com a plantinha, gente, é a mesma coisa. Ela não tá acostumada com um solo tão ácido. Então, o solo começa a ficar mais ácido, vai ser muito difícil para ela sobreviver. Assim como seria difícil para eu sobreviver ali no meio da neve, tá certo? Então, a acidificação do solo vai dificultar em muitas plantações, vai dificultar na agricultura, porque as plantas não estão adequadas à acidez desse tamanho no ambiente em que elas vivem, tá certo? Para além disso, a gente também vai ter a destruição de monumentos históricos. Muitos desses monumentos, como as estátuas, são formados de, sei lá, mármore, por exemplo, né? E o mármore, gente, ele vai ser afetado gravemente por essa acidez, ele vai ser corroído, ele não vai conseguir aguentar a tanta acidez dessa substância. Então, pra gente, talvez, não faça tão mal, não vai sair corroendo a nossa pele, mas ali, pra estátua que é feita de mármore, vai acabar prejudicando e vai destruir muitos monumentos históricos. Então, vamos lá, vamos falar do próximo problema ambiental, gente. Desertificação. O que é desertificação? Desertificação, gente, é a degradação vegetal a partir da menor umidade no solo e menor quantidade de nutrientes. Então, o solo ele vai ficar
menos úmido, mais seco, né? E com menos nutrientes, tá? E o que vai causar isso, gente? São diversos fatores. Fatores, inclusive, antrópicos, né? Causados pela ação humana e alguns fatores naturais também, tá? Vamos falar alguns fatores antrópicos. Desmatamento, gente, por exemplo, vai dificultar a absorção de água pelo solo, porque não vai ter as plantinhas ali para ajudar. E isso vai ser um dos fatores que vai diminuir a umidade do solo. Queimadas, elas vão retirar o nutriente que estava ali presente, então as queimadas vão ser muito ruins. A monocultura, gente, ela também é um exemplo. E muitas pessoas ficam em dúvida do porquê que a monocultura é um exemplo da retirada de nutrientes do solo. Funciona mais ou menos assim. Eu, Letícia, amo bolo de cenoura. Se tivesse bolo de cenoura na minha casa todo dia, eu não ia nem ligar para as outras comidas, eu ia comer só bolo de cenoura. E aí ia ficar até em falta o bolo de cenoura na minha casa, de tanto bolo de cenoura que eu ia comer. As plantas, gente, funcionam do mesmo jeito. Se você tem uma monocultura, ou seja, você planta só um tipo de espécie vegetal, esse tipo de espécie vegetal tem interesse em alguns tipos de nutrientes específicos, certo? Então, assim como eu gosto de comer bolo de cenoura, vai ter uma planta que vai gostar de um tipo de nutriente específico, tá certo? Então, se eu faço a monocultura, por muito tempo, em grande quantidade, a gente vai ter uma retirada de um só tipo de nutriente. Elas vão estar absorvendo só um tipo, certo? Isso vai fazer com que o solo, com o tempo, fique pobre nesse tipo de nutriente, porque ele foi muito retirado. Então, assim como na minha casa faltaria bolo, no solo vai acabar faltando esses nutrientes, tá certo? Então, esse vai ser um dos fatores. E nós também temos fatores naturais para a desertificação, né? Como a gente falou, né? Dos fenômenos naturais, dos fenômenos antrópicos. Os fatores naturais é porque em alguns climas, como o clima semiárido e árido, que são climas quentes e secos, ou como o clima subúmido, que são climas frios e secos, a gente tem alguns períodos de seca, que são causados assim naturalmente, faz parte desse clima. Isso também vai gerar uma deteriorização vegetal, tá certo? E a gente também vai ter as consequências desse processo de desertificação. Gente, a primeira consequência, né, é que a gente vai ter uma degradação da cobertura vegetal. Por quê? Quando a gente tem um solo que ele está menos úmido, né, que ele está seco, muitas dessas plantas não vão nem conseguir se desenvolver. A gente vai ter até uma diminuição da cobertura vegetal. Além de escassez hídrica mesmo, né? A gente vai ter seca, a gente vai ter uma menor umidade. Tudo isso vai acabar acontecendo, vai prejudicar a agricultura, são vários fatores que a gente pode levar como consequências da desertificação. E agora vamos falar do nosso último problema, que é a inversão térmica. Gente, o que é inversão térmica? Por definição, e é sempre importante pensar muito na definição, é o impedimento da circulação de ar frio por ar quente. Mas para a gente chegar até lá, para a gente pensar na sua causa, a gente tem que pensar em como funciona o seu processo natural e como que vai acontecer na inversão térmica. Então vamos lá, vamos pensar na circulação de ventos, como ela acontece naturalmente. Gente, o ar que está mais próximo da superfície do solo, tipo o ar que está aqui perto de mim, eu estou na superfície, ele é mais quente, ele absorve calor mais fácil, tá certo? Assim como o ar que está mais ali na atmosfera, está mais no alto, ele é mais frio. Por quê, gente? Ele circula mais facilmente, não tem nenhum móvel, nenhum objeto, nenhum prédio impedindo com que ele circule livremente. Então, o calor ele vai se dissipar lá no alto. E aqui embaixo, o calor ele não vai conseguir se movimentar com tanta liberdade. Então, embaixo a gente vai ter temperaturas mais quentes, tá certo? Então, aqui embaixo a gente tem temperaturas mais quentes, porque aquece mais fácil. E aqui em cima a gente tem temperaturas mais frias. O que acontece, assim, naturalmente? O ar frio, ele é mais denso que o ar quente. E a gente sabe que o que é mais denso tende a ficar mais embaixo. E o que é menos denso, na verdade, tende a ficar mais em cima. Então, a gente vai ter essa troca, certo? O ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Certo, ok. Mas e aí, o que acontece? O ar frio, gente, agora ele vai estar perto da superfície. O que vocês acham que vai acontecer? Ele vai aquecer, certo? E esse ar quente que está aqui em cima, ele vai fluir mais naturalmente. Então, ele vai esfriar. E aí, a gente vai ter essa troca, gente. A gente vai ter essa troca de ar, que inclusive a gente pode chamar de convecção, é um termo mais elegante. Eu vou até demonstrar aqui para vocês, ó, no desenhinho. Olhem aí no fluxo normal. O ar frio em cima, o ar quente embaixo. E a gente vai ter a convecção desse ar. Mas na inversão térmica, o processo é diferente. E ela acontece
assim. O ar frio, vamos supor, ele tá aqui em cima e o ar quente tá aqui. E eles vão fazer a troca. Só que em um determinado momento, na inversão térmica, esse ar frio que chega aqui embaixo, ele vai ter dificuldade de se aquecer, tá certo? Por que ele vai ter dificuldade? Quais vão ser as causas dessa dificuldade? Por exemplo, num dia de inverno, as temperaturas elas estão mais frias, é mais difícil de se aquecer aqui na superfície. Ou, por exemplo, à noite, de manhãzinha, tem menos incidência de raios solares, então fica mais difícil de reter o calor, sendo que tem menos calor sendo transmitido, tá certo? Então, nesses dias mais frios, esse ar frio vai demorar para aquecer, gente. E aí o ar quente vai ficar aqui esperando para trocar com o ar frio. Mas o ar frio não vai aquecer, ele vai demorar para aquecer. Então, os dois eles vão ficar estáticos, eles vão demorar muito para trocar, certo? Essa troca ela vai ser lenta. Isso é inversão térmica, gente. Uma troca lenta. O impedimento do ar frio de circular pelo ar quente, porque ele não aquece, então ele não vai ficar menos denso, então ele não vai subir, tá certo? Então isso que é inversão térmica. Mas quando a gente pensar em inversão térmica, pense, por favor, que basicamente isso vai ter como efeito uma menor circulação do ar, menor convecção do ar, tá certo? E essa menor circulação, ela vai poder ter alguns efeitos, né? Vai poder ter consequências. A principal das consequências, gente, é a retenção de poluição perto do solo. Por quê? Nas circunstâncias naturais, a gente, ser humano, né, produz poluição. Péssimo, mas a gente produz. E aí, o ar, ele vai circular. Então, a poluição, ela vai circular junto. Ela vai, fluir junto com o ar. Agora, qual que é o problema? Com a inversão térmica, o ar está estático, gente. E a poluição, ela vai ficar aqui embaixo, junto da gente, que produziu ela. Então, isso vai ser péssimo. Porque como a gente não vai ter circulação da poluição, a gente vai ter a concentração de muitos gases poluentes. Isso vai gerar várias doenças respiratórias, intoxicação, que são os principais problemas da inversão térmica. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito vocês por assistirem até aqui. Essa foi a nossa conversa sobre problemas ambientais. Espero que vocês continuem acompanhando. Tchau!